Fala galera, estamos aqui de volta, reunidos pela última vez nas nossas vidas para falar sobre o episódio da noite anterior de Game of Thrones. E eu quero muito agradecer todo mundo que veio aqui toda segunda-feira para conferir a minha humilde opinião sobre essa série que a gente ama tanto. Ou será que amava depois desse último episódio? Vamos conferir depois da vinheta. Bom, amigos, amigas e amigues, olha, não vai ser fácil comentar esse último episódio de Game of Thrones, viu? Em primeiro lugar, porque eu tô chorando por dentro, tal qual Brienne, quando tava se despedindo do Jaime, só de saber que a gente não vai ter mais esses nossos momentos de Game of Thrones toda segunda. Em segundo lugar, porque como que a gente faz pra analisar racionalmente, friamente, tudo que aconteceu nesse último episódio, sem se deixar ser consumido pelo ódio de fã e ficar enlouquecido que nem a Daenerys, né? É isso, rapaziada. No vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas coisas... Chorar, né? Brincadeira. A gente vai fazer algumas coisas, pontuar umas curiosidades e analisar o final dos protagonistas, certo? Vamos começar pelas curiosidades para não pesar o clima do vídeo. Existe um simbolismo muito grande do Drogon destruir o Trono de Ferro ao invés de matar o Jon incinerado. Ele quase que perdoa o Jon por ter matado a Daenerys, porque ele entende que o que causou a morte dela no final das contas não foi o Jon, mas foi o desejo ensandecido dela pelo trono, por aquele objeto que ele vai lá e mete fogo. Foi poético, bonito, mas né, forçado. É como se eu estivesse passeando na rua com meu cachorro, alguém tentasse me assaltar e ao invés de meu cachorro morder o assaltante, ele fosse, sei lá, fazer uma manifestação contra a desigualdade social e o capitalismo. Mas bem, essa passa. Eu juro que eu não sou ranzinza, que eu não sou muito ranzinza. Pela última vez, a gente se empolgou com as mudanças na abertura de Game of Thrones. Tava lá a Fortaleza Vermelha destruída, você conseguia ver até o mapa de Westeros rachado no meio e finalmente arrancaram aquele leão de cima do Trono de Ferro. Essa rachadura no mapa, ali na abertura, ela é muito interessante porque ela divide o mapa em sul e norte e de certa forma prevê, né, o que vai acontecer ao longo do episódio final. Agora, sobre a trama em si, eu acho que a principal curiosidade e um indício do fatídico fim do Jon Snow, ou Aegon Targaryen, foram os espelhamentos envolvendo Aemon Targaryen, que a gente viu morrer em paz, de velhice, lá na muralha. Quando o Jon tá lá, trocando altas ideias com Tyrion, ele diz que o amor é a morte do dever. Essa frase, ela lembra uma conversa que o Jon e o Aemon tiveram lá na muralha, quando o Jon descobre que o Ned foi decapitado e que o Robb vai liderar uma batalha entre norte e sul. Eu vou relembrar aqui o discurso inteiro do Aemon porque ele é bem importante. Ele diz: o que é a honra comparada ao amor de uma mulher? O que é o dever contra a sensação de um filho recém-nascido em seus braços? Ou o sorriso de um irmão? Somos humanos, cumprimos nossas obrigações quando não há um preço a se pagar. A honra vem fácil assim. Só que mais cedo ou mais tarde na vida de um homem chegará um dia em que não será fácil. Um dia em que ele deverá escolher. Você deve fazer a escolha por si mesmo e viver com ela pro resto dos seus dias, como eu tenho vivido. Meus amigos, quando eu fui atrás desse discurso, eu fiquei, todo arrepiado. E é curioso que a última pergunta da lista de perguntas do Aemon é justamente sobre o sorriso do irmão. E essa também é a última pergunta do Tyrion pro Jon, quando ele questiona, né, o Jon, se ele acha que as irmãs dele vão dobrar o joelho pra Daenerys. É muito simbólico que no fim do episódio o Jon tem um destino tão parecido com o do Aemon. E nessa conversa tem outro espelhamento. Quando o Tyrion e o Jon já estão lá quase se despedindo, o Tyrion diz pro Jon que ele precisa escolher depressa o que ele vai fazer e que a vida das irmãs dele estão em jogo. Isso lembra muito a conversa que o Varys teve com o Ned antes dele decidir se ele ia ou não explanar a treta toda da Cersei e do Jaime pro reino todo. Nessa ocasião, o Varys pergunta pro Ned se ele se importava com a vida das filhas, porque o Ned diz que não ligava mais para a própria vida e que preferia morrer com honra. Tem alguns detalhes mais óbvios nesse episódio. Por exemplo, eu acho que todo mundo notou que a cena da Daenerys entrando na Sala do Trono, ela foi filmada nos mesmos ângulos que a visão que ela teve lá na Casa dos Imortais. Quando o Jon mata a Daenerys, aliás, ele segura o corpo da Daenerys de uma forma quase idêntica à forma como ele segura o corpo da Ygritte quando ela morre. Sabe aquele amigo que todo mundo que ele começa a pegar, depois acaba casando com a pessoa seguinte? O Jon é um estágio além da desgraça, porque ele pega as pessoas e depois elas morrem. Agora vamos misturar um pouco curiosidade e final dos personagens para falar da Arya maravilhosa, dona do meu coração, rainha do mundo Stark. Não sei se vocês notaram, mas o final da Arya já estava previsto desde a 6ª temporada, de uma conversa que ela teve com a Lady Crane, em que ela se dá conta de uma coisa. Na cena, a Arya meio que pergunta se o que está a leste de Westeros é Essos, o que diabos está a oeste? oeste. E a Lady Crane responde que ninguém sabe, porque é ali que todos os mapas param. Pois bem, agora a Arya é quem vai descobrir. Eu achei o final da Arya bom,
Mas eu achei que ela ter presenciado toda aquela desgraceira em Porto Real fosse reverberar alguma coisa, que ela ia ficar doida pra querer matar a Daenerys, mas no final não foi pra nada, né? Mas tem um detalhe legal também, que é a cena que a Arya tá indo embora de navio, ela é quase que um espelho da cena da Arya indo embora de navio lá na 4ª temporada, quando ela tá metendo o pé de Westeros, só que agora ela tá muito melhor, né? Mas bem, ainda falando de finais felizes, Brienne de comandante da Guarda Real foi uma coisa maravilhosa de se ver. E ela cumprindo a tradição de escrever as páginas do comandante anterior, no caso, né, o Jaiminho, também foi muito emocionante. A Brienne foi uma personagem que cresceu muito na série e que bom, né, pra gente, porque ela é maravilhosa. Outro final feliz foi o do Sam, né, que aparece lá com a roupinha de mestre e com um exemplar das Crônicas de Gelo e Fogo. Fanservice que foi introduzido lá na 6ª temporada, quando o Ebrose diz pro Sam, lá na cidadela, sobre um livro chamado As Crônicas das Guerras após a morte do rei Robert I. E aí o Sam sugere um nome um pouquinho mais poético. Enfim, mas eu sei que vocês não estão aqui pra me ouvir falar de Sam e Brienne. Vamos falar de Jon e Daenerys. Ai, como é que a gente começa a falar sobre o final desses dois, hein? Vamos lá. Eu achei que esse episódio foi visualmente maravilhoso. As cenas da Daenerys, em especial, foram perturbadoras. Eu realmente fiquei arrepiado quando ela aparece com as asas do Drogon atrás dela, ou quando ela aparece encarando o exército de Imaculados. O episódio também teve diálogos maravilhosos, em especial os que envolviam o Tyrion. Eu tenho certeza que vem mais um M aí pra conta do Peter Dinklage. Mas assim, né? Pouca coisa em Game of Thrones era mais previsível do que o Jon matar a Daenerys. Isso era uma coisa que os fãs já previam há muito tempo, inclusive por conta da teoria do Azor Ahai, que no final das contas não serviu pra nada, porque não teve luminífera nenhuma na série. Assim, não é um final que me desagrada. Eu acho que é muito coerente que os dois chegassem a esse ponto, mas eu acho que ser tão previsível me incomoda um pouco. Game of Thrones, gente, é uma série que também se tornou um fenômeno por conta da imprevisibilidade, por conta de ter arrancado a cabeça do Ned lá no comecinho. Acho que o final do Jon e Daenerys é bom, mas acho que ele não tem o impacto que uma série do porte que Game of Thrones foi durante uma década merecia. Eu, particularmente, queria ser surpreendido, queria muito mais. Mas eu aceito o final da série, ó, de coração aberto. Pelo menos o Jon Snow fez alguma coisa de útil nessa série, né? Então tá valendo. Tem uma coisa que eu vou sentir falta, é de zoar o Jon Snow, sabia? Agora, gente, eu cheguei naquele ponto que divide o mundo, ó, em dois lados. O lado certo e o lado errado. Brincadeira. É sério que alguém no mundo ficou minimamente empolgado durante essa década de Game of Thrones com a possibilidade remota do Bran ocupar o Trono de Ferro? É tipo, mano, ele nem aparece na 5ª temporada. E o Bran no trono só foi um balde de água fria em muita gente porque o personagem foi muito mal desenvolvido durante a série. O Bran virou meme pela apatia do personagem, gente, pelo amor de Deus. E além disso, gente, eu sinceramente não sei ainda como me sentir em relação a ele ter falado que aceitaria virar rei, porque foi pra isso que tudo aconteceu. Então ele deixou o caos acontecer em volta dele em função de quê? A paz ou o trono? A gente nunca vai saber, porque é a mesma zona cinzenta de quando a gente acreditava que a Daenerys estava fazendo atrocidades pelo bem do povo e não pela sede de poder dela. Ele fala, né? Por que você acha que eu vim até aqui? Então, se ele sabia o que ia acontecer, ele podia ter evitado um monte de massacre, é isso? Sinceramente, eu não sei e eu não curti muito o Bran terminando no trono, não. Eu falei agora há pouco, né, que eu gosto de ser surpreendido por Game of Thrones, mas eu gosto de ser surpreendido por Game of Thrones de uma forma grandiosa, né? Colocar o personagem mais apático da série por conta de como ele foi desenvolvido, que fique bem claro. No trono é uma surpresa, mas, né, nem toda surpresa é boa. Agora teve uma coisa que não foi surpresa nenhuma, que foi Sansa rainha. Esse momento é meu. Foi maravilhoso ver meu bebê se recusando a dobrar o joelho pro próprio irmão, sendo coroada rainha do norte, ovacionada pelo povo. Que mulher! Olha, eu fiquei bem feliz sim com a independência do norte. E eu, se fosse HBO, relançava Game of Thrones só com as partes da Sansa e colocava o nome de Sons of Thrones, que ia ser, ó, sucesso. Rainha, te amo! Mas bem, eu não faço parte desse time de pessoas que odiou categoricamente o final, mas tem várias coisinhas nele que me incomodam sim. O discurso do Tyrion, em que ele tenta fazer uma analogia entre o Bran ser a história do mundo e a história dele ser a mais empolgante entre todos ali, bitch, please, né? O Bran, ele pode ser um pendrive humano, mas falar que a trajetória dele é mais empolgante que, sei lá, a da Arya, que matou o Rei da Noite, é sacanagem com a minha cara, né, querida?
Ai, mas a Arya sempre falou que não queria ser rainha, que não queria ser lady de nada, pipipipopopó. Também acho que não ia, né? Mas até aí, o Bran fala que também não pode ser lorde de nada, ele literalmente fala isso pra Sansa, e a série convenientemente ignorou isso. Black Sons do caralho. E eu nem tô falando isso porque eu queria a Arya no trono, não, gente. Tô falando isso só porque eu queria um final um pouquinho mais empolgante. Queria ter visto, pelo menos, a Meera voltando, que ficou carregando aquele encosto lá do Bran por 300 temporadas, e nem um lugarzinho no conselho a mina ganhou. O título do Bran tinha que ser Bran, o ingrato, e não Bran, o quebrado. Mas chega antes que apareça, sei lá, o fã-clube do Bran. Nossa, falar em fã-clube do Bran chega até a soar meio ridículo. Só me xingando aqui nos comentários. Mas bem, gente, chega mesmo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui os vídeos de Game of Thrones. A gente vai continuar fazendo muita coisa aqui no canal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desses vídeos. Eu espero de coração que vocês fiquem pra gente se ver muito ainda mais. Mais do que nunca, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, assinarem as notificações e, principalmente, colocar aqui nos comentários, ó, que séries vocês querem ver sendo discutidas aqui no canal, que conteúdo vocês querem ver, que temas. Sugiram muita coisa porque a gente quer fazer muita coisa aqui ainda. E é isso. Vamos esperar agora o próximo fenômeno da cultura pop na televisão pra gente continuar surtando junto. Beijo e ó, até o próximo vídeo.